Do canal www do Jornal da Ciência, né? www.jornaldaciencia.com.br. Hoje nós vamos falar da evidência gigantesca de inteligência histórica percebida por Isaac Newton quando ele leu as profecias de Daniel e Apocalipse. Ele lançou esse livro, né? Muita gente não sabe, mas o Isaac Newton lançou o livro Observação das Profecias de Daniel e Apocalipse. E nós vamos comentar uma das profecias para o vídeo ficar curto e você dar um joinha, inscrever no canal e divulgar nosso canal aí. O Isaac Newton, gente, ele é pai da física e da matemática. Ele, no livro dele de 1600, em torno aí do século XVII, início, final do século XVII, ele lançou um livro com a introdução falando do Pantocrator, que é Deus, que ele viu, né, a força da gravidade atuando nos planetas. Ele ficou maravilhado com a cosmologia e a organização, a boa distribuição de massas para que os planetas se movimentem fazendo o nosso universo. E o Isaac Newton, muito inteligente, né? Ele é considerado um dos homens, talvez um dos homens mais inteligentes do mundo, da história. E ele escreve sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, que é a visão de uma gigantesca inteligência capaz de resumir a história de 2.600 anos numa imagem extremamente sintética da nossa história. A estátua de Nabucodonosor, ela tem a cabeça de ouro, que representava o período de domínio dos caldeus babilônicos, que viviam na época ali de Daniel. Aí Daniel, ao apresentar o significado da profecia para o rei Nabucodonosor, ele fala: a segunda parte da estátua é prata, que vai vir um segundo reino depois do seu, que são os medos e persas, né, que se uniram e dominaram o cenário geopolítico ali do Oriente Médio. Depois de você vai vir um reino que dominaria toda a terra, que foi a Grécia. E depois vai vir um reino de ferro, as duas pernas de ferro, né? Roma, inclusive, tinha duas capitais. Constantinopla, né, que é chamado Nova Roma, Istambul, trocou de nome várias vezes, que é a capital lá do Oriente, onde tinha uma maior população no mundo. A Europa naquela época era chamada de roça do mundo, né? E a Roma Ocidental, que ficava na Europa, fica até hoje, que é a mais conhecida por causa de nós ocidentais. E esse reino ia perdurar, ia cair, ia vários reinos divididos, fortes e fracos, iriam continuar até o fim do mundo, quando uma pedra, que representando o reino de Deus, bateria no último período da história do mundo e estabeleceria o reino de Deus para todo sempre, onde habita justiça, aqui na pedra, né? Aí ele não está falando da pedra caindo aqui, mas a pedra vai cair aqui, pá, bater no ferro e estabelecer o reino de Deus. Interessante quando você lê lá Daniel capítulo 2, quando fala desse último período aqui, fala que haveria uma tentativa de união dos reinos divididos por meio de casamento, mas não se ligarão um com o outro, né? E aqui no Brasil a gente tem o nome de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que eram nomes gigantescos, que representavam essa tentativa de união de famílias reais. Teve uma época que a rainha da Inglaterra foi chamada de avó da Europa, de tanto que ela tinha netinhos em tudo quanto é país, né? É isso aí, gente. Aí vocês vê a inteligência gigantesca que Isaac Newton viu da profecia de Daniel.
E tem mais coisas que a gente vê estudando Daniel Apocalipse. Eu vou comentando aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.